O Começando Bem o Seu Dia está começando hoje uma série de mensagens com um tema maior, tema central, casamento e intimidade emocional. Só que hoje, sábado, nós vamos abordar um subtema chamado o jardim do casamento. Falar em jardim, falar em casamento, casamento é como um jardim. Se não for cultivado, se não for sachado, se não for tratado, se não for colocado no solo os elementos necessários para que aquela planta, para aquela flor, né, aquele jardim floresça, ele vai morrer. Se a gente não toma cuidado para regar constantemente, com cuidado e atenção, esse jardim não vai em frente, ele acaba morrendo porque até as ervas daninhas acabam tomando conta. E é da mesma maneira, Deus, próprio Deus, ele projetou a união conjugal como se fosse um jardim que precisa e deve florescer. Eu leio aqui um texto de Cantares, capítulo 4, versículo 12, que a gente vai tomar como base para pensar um pouco sobre esse subtema, o jardim do casamento. O texto diz assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Faz uma ideia aqui, quando você vê esse texto aqui, pense num jardim, vai até passar talvez uma imagem para você pensar num jardim que era a coisa mais linda do mundo, super vistoso, atraía as pessoas, inspirava pessoas, e com o passar do tempo, aquele jardim cheio de flores, de frutos, foi abandonado porque o dono viajou, deixou de regá-lo, de cuidar dele, de arrancar as ervas daninhas, e quando abriram-se os olhos, o jardim simplesmente tinha morrido. Não morreu por causa de um desastre, o jardim morreu pela falta de cuidado, pela falta de atenção, morreu por causa da negligência. Da mesma maneira o casamento. O casamento nasceu, foi instituído por Deus para ser uma inspiração. E se ele não for cuidado adequadamente, como diz aqui Cantares 4:12, né? Se ele não for cuidado com a devida atenção, aquelas flores e aqueles frutos vão murchar e vão morrer, ou seja, o casamento vai acabar sendo diluído, destruído, vai acabar sendo engolido pelas ervas daninhas do dia a dia, pela falta de cuidado, pela negligência da minha parte, da sua parte, de quem quer que seja, dentro dessa vida a dois, onde os dois se tornaram uma só carne. Então, tem que haver o cuidado. Tem alguns ensinos práticos sobre esse assunto que eu queria passar para você, caso você esteja vivendo um momento de perigo sobre o seu casamento, onde você percebe que vocês têm se distanciado, tem havido um esfriamento dentro da sua relação conjugal e esse jardim do casamento já está começando a murchar e a secar, está sendo atacado pelas ervas daninhas da desonra, do desrespeito, da mágoa, da ferida, da negligência como um todo, da falta de atenção. Um dos ensinos que eu observo dentro desse texto e do tema que eu estou tratando é que o casamento é um jardim que precisa ser regado todo dia, e para isso eu digo para você com toda certeza, não adianta apenas você dizer, não, eu amo, dizer apenas que eu amo, é preciso demonstrar com ações práticas e o dia a dia, como diz a palavra de Deus, 1 Pedro 3, fala sobre o dia a dia, né? Os cuidados do dia a dia do casamento precisam ser práticos, às vezes uma questão de um lixo, de uma roupa, de uma louça, da divisão de tarefas, tem tanta coisa prática que pode se manifestar como expressão de demonstração de amor. A Bíblia vai até dizer em Provérbios 27:18, que quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Então, o casamento ele vai requerer, pedir gestos constantes, né? Um elogio, um café preparado, um olhar de cumplicidade, sentar junto, olhar nos olhos, planejar, sabe, se alegrar, rirem juntos, né? Então, é preciso que se regue o casamento, esse jardim, todo dia. Percebeu aí? Está te ajudando, Deus está falando contigo. Uma outra coisa que você precisa entender, eu preciso entender em relação ao casamento, é sobre as ervas daninhas. Não deixe isso se proliferar. Nós temos uma casa na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, um jardim muito grande, cerca de 200 metros quadrados de jardim,
plantei uma grama muito bonita. Eu não, né? Quem plantou foi minha esposa. A esposa que é a fera nisso daí. Depois de um tempo, a gente percebeu que muitas ervas daninhas começaram a nascer, a tal de grama, amendoim, nasceu ali, quase sufocando. O jardim deu muito trabalho, mas muito trabalho. Então, qual é a lição que fica aqui? Não deixe que as ervas daninhas cresçam, se proliferem. Pelo contrário, arranque as ervas daninhas o mais cedo possível. O que isso quer dizer? Às vezes você falou de forma desrespeitosa, disse que não devia, enfim, tratou como não deveria, com a devida honra e respeito, e aí essas pequenas, geram uma mágoa. E pequenas mágoas não resolvidas crescem como ervas daninhas e acabam sufocando o jardim se não forem tratadas o mais rapidamente possível. A Bíblia vai dizer até em Efésios 4:26 para você resolver as pendências antes que o sol se ponha, ou seja, não demore para resolver, não demore para arrancar essas ervas daninhas do seu jardim, do seu casamento, o mais rapidamente possível. Então não deixa para amanhã uma conversa que precisa começar, pelo menos começar ainda hoje. Se você está aí, talvez brigada, né, com o seu cônjuge, por favor, resolva isso antes que o sol se ponha. Às vezes você saiu de casa, batendo a porta, sei lá, talvez até falando que não devia, xingando. Resolva esse problema. Não pense que isso daí se resolve com o tempo. Eu vou ficar em silêncio um tempo, isso vai se resolver. Não resolve. Não resolve. Resolve com diálogo diante de Deus. E se vocês não conseguirem resolver isso sozinhos, procurem ajuda antes que isso se desenvolva e se transforme numa verdadeira montanha intransponível dentro do seu casamento. E a última coisa que eu diria para você é: plantem sonhos juntos. Um jardim sem projeto, né? Lá no Rio de Janeiro tinha um homem chamado Burle Marx, que era muito conhecido por ser um dos maiores paisagistas do mundo, né? Então, um jardim sem projeto é só mato, é preciso. Às vezes você olha aquele terreno, ele está seco, você olha, parece que não vai sair nada dali, mas se você sentar com o seu cônjuge, você planejar, quando eu falo isso em relação ao casamento, à criação de filhos, a tudo aquilo que envolva a sua vida comum do lar, se você planejar, ao invés de ser um terreno de mato, de matagal, sem prospecção nenhuma, sem futuro algum, aquilo vai se transformar num jardim. Então o casal precisa planejar junto, viagens, metas, ministério, poupança, criação de filhos, alimentação, tudo que envolva a vida a dois do casal. Entenderam? Tá bom assim? Será que isso ajuda você no que diz respeito ao jardim do casamento, à sua vida conjugal, à sua vida familiar, ao seu casamento? Eu oro para que sim, e a minha oração é para que você, de repente, hoje, faça algo inesperado para o seu cônjuge, quem sabe um elogio, quem sabe um presente, quem sabe uma declaração, eu não sei, quem sabe um ato de serviço dentro de casa, alguma coisa que a sua esposa já esteja pedindo para você fazer há muito tempo e você vem procrastinando. Isso é muito comum no homem, né? Procrastinar, demorar a fazer aquilo que a esposa está pedindo. Faça hoje, regue esse jardim e coisas muito boas, com frutos, vão acabar surgindo dessas atitudes. Deus abençoe você. Eu oro para que isso seja não apenas um recado de Deus, mas oro para que isso seja algo que você vai colocar em prática. Daqui a pouquinho eu volto para fechar esse quadro Família em Sintonia desse sábado do Começando Bem o Seu Dia. Você está procurando um lugar para se conectar com Deus e viver experiências transformadoras? Venha participar de um dos nossos cultos na Paz Church Santarém. Aos domingos às 7, 9, 17 e 19 horas, além de diversos campos e núcleos espalhados por toda a cidade. O Começando Bem o Seu Dia com o quadro Família em Sintonia desse sábado está terminando agora. E como eu te disse, nós estamos numa série de mensagens sobre casamento, intimidade emocional e hoje tivemos como subtema o Jardim do Casamento. Eu queria deixar um lembrete para você de que amanhã nós teremos
Cultos de celebração na Paz Church Santarém, na Avenida Borges Leal, 2213, no bairro Aparecida, 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite. Tem sido cultos maravilhosos, extraordinários. Muita gente tem chegado à Paz Church Santarém, isso tem sido motivo de muita alegria para a gente. É claro que não temos apenas ali a Paz Church na Borges Leal, mas temos dezenas de núcleos espalhados pela cidade e campos também, que são núcleos maiores, tá bom? Você é nosso convidado. Se quiser saber onde tem um endereço das nossas igrejas, observe aí no WhatsApp, entre em contato conosco pelo WhatsApp, interaja conosco que nós vamos informar a você onde fica uma igreja da Paz Church mais próxima da sua casa, para que você, junto com a sua família, possa fazer parte dessa família que não para de crescer. Peço a você que não se esqueça de que nós estamos indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, 6h30 da manhã e com reprise à meia-noite. Mas também estamos com o nosso canal no YouTube e no TikTok, de segunda a sábado, começando os nossos programas também às 6h30 da manhã. E eu peço para você se inscrever ali e ativar o sininho de notificações para que quando qualquer mensagem do Começando Bem o Seu Dia vai entrar no ar, você seja informado com antecedência, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça de uma frase de Gary Chapman que diz o seguinte: o amor não é apenas um sentimento, é uma decisão renovada a cada manhã. Fique com Deus, até segunda-feira, com Começando Bem o Seu Dia. Um beijo no seu coração, final de semana poderoso. Esteja conosco. Até lá.